Fala pessoal, tudo bem? Quero trazer para vocês aqui um estudo sobre um tema interessante. Eu estava pesquisando sobre esse tema recentemente, porque eu fui levar a palavra no Face a Face de Homens sobre esse assunto, sobre oração, e me deparei com esse tema que me chamou muita atenção, porque era algo que eu nunca tinha aprendido, e ao estudar para dar essa palavra, eu aprendi e eu senti no coração de trazer para vocês também do porquê que a gente tem dificuldade muitas vezes de orar, porquê que muitas vezes a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, de ter uma disciplina espiritual. E hoje nós vamos estudar sobre isso. Eu vou trazer aqui alguns textos para vocês de maneira bem rápida e bem didática. Eu vou tentar ser o mais didático possível para a gente entender o porquê que isso acontece, tá bom? Então, eu trouxe aqui um slide. Nós vamos acompanhar esse slide e aí eu vou falando aqui em cima. A gente precisa ir primeiro para o texto, né, de Mateus 26, do 36 ao 41, que vai contar a história de Jesus no Getsemane. Né, e diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pessoal, o que eu quero que vocês foquem aqui é nessa parte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós usamos esse versículo para justificar pecado, né? Já teve essa experiência de tipo assim: ah, eu pequei porque a minha carne é fraca, sabe? A gente usa esse versículo de uma maneira errada. A gente utiliza esse versículo para justificar fraqueza espiritual no sentido de pecado. Só que se você for olhar o texto, em nenhum momento aqui nesse texto, existe um contexto de pecado. O que existe aqui são dois discípulos que Jesus pede para eles vigiarem e orar, enquanto Jesus estava passando por um momento de muita tribulação. Só que os discípulos eles são o quê? Vencidos pelo sono. Eles estão provavelmente cansados de, de viagens, de andarem com Jesus, que é normal do ser humano. A gente cansa, a gente tem coisas a fazer que cansa a nossa carne, né? O nosso físico. E o que é completamente compreensível. Porém, Jesus ele aparece e fala assim, ó, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Então, não há nenhum contexto aqui nesse texto que fale sobre pecado, que fale algo desse tipo, e sim sobre a questão da oração. E aqui existe uma verdade espiritual muito grande que eu quero trazer para vocês aqui. Jesus ele fala que o nosso espírito ele está pronto. Porém, o que é fraco é a nossa carne. A nossa carne, gente, ela é fraca não no sentido para pecar, mas sim para orar. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Você já teve uma experiência onde você passou uma noite numa balada ou a noite com os amigos jogando e aí você vira à noite porque você tem total disposição para fazer aquilo. Porém, você já tentou passar uma hora orando ou uma hora numa vigília? Parece que o negócio não vai. Por quê, gente? Porque a nossa carne, ela é fraca para orar. A nossa, a nossa carne, ela não tem resistência para oração. Ela é fraquinha. A gente consegue virar uma noite jogando, porque para isso a nossa carne é forte. O nosso corpo, ele é forte, o nosso corpo aguenta.
Mas orar, não, a gente não aguenta ficar muito tempo orando. A nossa carne, a nossa carne, ela não aguenta orar. Aí você fala assim, mas a carne é fraca porque eu caí em tentação e caí em pecado. Não, nesse caso, então, a sua carne está forte, né? Porque pro pecado a nossa carne é forte. A nossa carne é fraca para orar, para buscar a Deus. Então você vê como que esse texto ele é mal interpretado? E baseado nisso eu quero trazer essa reflexão para vocês, esse estudo, de que a sua natureza humana, a sua carne, ela naturalmente ela vai ser fraca para orar. Você vai ter dificuldades em buscar a Deus porque a nossa carne não vai querer, vai sempre bater o sono, como aconteceu com os discípulos. Eles estavam cansados. Vai bater o sono, vai bater o cansaço do dia a dia. Você vai trabalhar o dia inteiro e você vai chegar à noite e você não vai querer orar. Por quê? Porque a sua carne é fraca. A sua carne não vai aguentar ficar orando. A sua carne não quer Deus. O que quer Deus é o teu espírito. Por isso que você tem que fortalecer o teu espírito, né? E é por isso que você, para buscar a Deus, você tem que ter disciplina. Você não deve esperar você sentir vontade de orar ou vontade de buscar a Deus. Já viu isso? Eu vou orar a Deus, eu vou orar só quando eu sentir vontade. Você dificilmente você vai sentir vontade. Por quê? Porque a sua carne não vai querer orar. A sua carne não tem prazer em passar um tempo de oração. Vocês estão conseguindo entender o raciocínio? É por isso que você tem que ter disciplina. É por isso que você tem que colocar a sua carne sobre julgo. Você tem que colocar ela sobre o teu controle. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9:27, né? Eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, mesmo sem vontade de orar, nós temos que nos forçar a estar orando. Nós temos que esmurrar o nosso corpo e nos forçar a estar fazendo isso. Porque se a gente for esperar a vontade de orar, nós nunca vamos ter. Então nós temos que ter disciplina. Porque se a gente for ficar justificando o nosso cansaço, eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, tenho muitas coisas a fazer, você sempre vai ter essa justificativa, porque foi o que eu falei. A nossa carne, ela não tem força, ela não tem resistência para ficar orando. Por isso que a gente tem que fortalecer o nosso espírito para a gente ter disciplina na oração. Por isso que é tão importante nós termos disciplina de oração, né? Em Colossenses 3:5 diz também, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, a gente tem que esmurrar nosso corpo, nós temos que enterrar a nossa natureza, a nossa carne tem que estar tem que estar debaixo do nosso controle, senão ela domina a gente para as coisas de Deus. A nossa carne não quer buscar as coisas de Deus, né? Lá em Efésios vai dizer, não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27. E aqui eu quero trazer mais uma reflexão para vocês, para a gente encerrar aqui esse assunto. Como eu falei, é uma reflexão rápida, é um estudo rápido, mas que eu espero que esclareça de uma vez por todas o porquê que você não tem vontade de orar, porquê que você tem dificuldade de orar. Porque a sua carne, ela não quer Deus. Olha só isso aqui. Lá em Gênesis 3:14, o Senhor está dizendo para a serpente, tá condenando a serpente pelo que ela fez, né? Ele está dizendo assim: então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias. Então, Deus ele joga uma maldição para a serpente, fala assim que a serpente a partir de agora iria comer pó. Aí deixa eu te perguntar, você já viu alguma cobra, alguma serpente comendo terra? Que eu saiba, não. Então, que eu saiba, apesar da serpente rastejar sobre a terra, ela não se alimenta de terra, ela não come terra, ela não come pó. Então, que pó é esse que Deus se refere que a serpente se alimentará? Que será o alimento da serpente? Logo depois, no versículo 19, Deus vira ao homem e fala assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó
e ao pó voltará. Olha só. Então, quem que é pó? O homem. Mas não o homem espiritual, mas o homem físico, porque ele fala, ao pó voltará. O que que voltará? A carne. A nossa carne, a nossa pele. Então, do que a serpente se alimenta? Da nossa carne. E isso é muito forte. É muito forte. Então, quando nós pecamos e quando nós alimentamos nossa carne, nós estamos alimentando ao diabo. Por isso que Jesus fala: não deis lugar ao diabo, vigiai e orai. Ou seja, não vamos deixar a carne dominar. Vamos estar sempre em vigilância, sempre em oração, porque a nossa carne, ela não quer Deus. E toda vez que a gente deixa a nossa carne vencer, a gente está alimentando ao diabo, porque ele se alimenta da carne. É muito, muito forte isso. E aí Jesus diz lá em João 14:30, diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ele está dizendo assim: está se aproximando o diabo, o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. É como se Jesus dissesse assim: é, é como se Jesus dissesse assim: ele nada tem em mim, eu não dou alimento para esse cara. Eu não alimento ele, ele nada tem com a minha vida, ele nada tem comigo. Eu não alimento ele. O diabo comigo passa fome. Então, gente, para a gente encerrar, que você possa hoje dizer, né, da minha vida o diabo não se alimenta. Da minha vida ele não se alimenta. Que você coloque agora o diabo em jejum. Amém? Então, essa palavra, esse estudo é para esclarecer para você o porquê que você muitas vezes se sente cansado na hora de orar, muitas vezes você desanima, muitas vezes você não tem disposição para poder buscar Deus, ler a Bíblia, orar, porque a carne é fraca, gente. A nossa carne é fraca para isso. Aí você vai ter força para virar a noite jogando, para assistir televisão, para ver uma série. Você vai ter força, porque para isso a sua carne é forte, ela aguenta, o seu físico ele aguenta. Agora, com essa palavra, eu espero que isso tenha esclarecido na sua vida que não é só você que tem dificuldade em orar, não é só você que tem dificuldade em buscar a Deus, que isso é normal do ser humano. E é por isso que Jesus fala lá: vigiai e orai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, que nós possamos hoje fortalecer o nosso espírito, ter disciplina na oração, esmurrar a nossa carne, colocar ela sobre nosso domínio, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, que você possa hoje permanecer e vencer todas as disciplinas espirituais que estão sendo dadas, né, para nós nesse mês. Eu sei que às vezes é difícil, a gente tem muito tempo, tem muita coisa para fazer, mas o desafio é: vamos permanecer, vamos vencer e vamos passar por isso, porque vamos fortalecer o nosso espírito. Não vamos deixar a nossa carne vencer. Amém, gente? Então eu espero que, em nome de Jesus, essa palavra possa ter feito algum sentido no teu coração e possa ter sido útil para você. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, que Deus abençoe vocês, tá bom? Falou!